A torcida do Vasco amanheceu nesta terça-feira com aquela notícia que há muito tempo esperava. Edmar Lopes, o novo diretor executivo de futebol do clube, finalmente pisou em solo carioca e já começou os primeiros movimentos nos bastidores do Gigante da Colina. O português de 41 anos, que fez carreira na Europa com destaque em clubes como Porto, Mônaco, Lille e Bordeaux, desembarcou no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira, pronto para encarar o desafio de recolocar o Vasco no caminho das grandes conquistas. O ambiente no Vasco hoje é de expectativa e, claro, muita ansiedade. O elenco segue de férias, os treinos no CT Môncio Barbosa estão parados, mas o trabalho fora das quatro linhas já começou a todo vapor. E a primeira grande missão de Edmar Lopes é justamente reorganizar o departamento de futebol, identificar as principais carências do elenco e dar início às negociações para reforços que possam chegar na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. Para quem ainda não conhece a trajetória do novo comandante do futebol vascaíno, vale o destaque: Edmar Lopes começou como olheiro no Porto em 2009, onde ficou por 6 anos e se especializou no mercado sul-americano. Foi dele a indicação de nomes como Danilo e Alexandro, que na época brilhavam no Santos, além de James Rodrigues, que chamava a atenção na Colômbia. Depois passou pelo Mônaco e seguiu para o Lille, onde virou coordenador de scout e ganhou ainda mais notoriedade. A experiência como diretor executivo começou no Boa Vista de Portugal e depois no Bordeaux da França, onde esteve até recentemente. É justamente essa vivência no mercado, principalmente aqui na América do Sul, que traz esperança ao torcedor vascaíno. Edmar chega ao Vasco com a missão clara de fortalecer o elenco, principalmente nas posições mais carentes. A prioridade, pelo que se sabe nos bastidores, será buscar reforços para o meio-campo e o ataque. A defesa, que durante muito tempo foi motivo de dor de cabeça, hoje é vista como um setor mais equilibrado. Nomes como João Victor, Lucas Freitas, Leo Gustavo, Maurício Lemos, Lucas Oliveira e até o jovem Lincoln da base dão conta do recado. Por enquanto, o foco do Vasco agora é buscar um primeiro volante, aquele camisa 5 de confiança, um meia armador para assumir a criação, já que contar com Felipe Coutinho em todos os jogos é algo que a comissão técnica sabe que não pode esperar, além de um ponta de velocidade e um centroavante para disputar posição com Pablo Vegetti. A chegada de Edmar Lopes traz também uma boa notícia para o futuro de Léo Jardim no clube. A renovação do goleiro, que era uma preocupação, agora ganha novos contornos. Os dois trabalharam juntos no Lille, na França, e também no Boa Vista. Essa relação próxima pode ser decisiva para que o Camisa renove seu vínculo com o Vasco. Inclusive, pessoas próximas ao staff do jogador já indicaram que a chegada de Edmar pode facilitar muito o avanço nas conversas. Além disso, o clube também tem novidades sobre Leandrinho, o jovem lateral esquerdo que estava emprestado ao Al-Shabaab dos Emirados Árabes Unidos. O jogador, que tem passagens pela seleção de base e disputou recentemente um torneio no Egito, retorna ao Vasco após o fim do empréstimo de 6 meses. O Al-Shabaab até demonstrou interesse em comprá-lo, mas vive uma crise financeira e não conseguiu exercer a opção de compra prevista em contrato. Leandrinho, que tem apenas 20 anos, já tem reapresentação marcada no CT Môncio Barbosa para o dia 23 de junho. Sua multa rescisória é de impressionantes R$80 milhões, um valor que dificilmente será pago por algum clube de forma imediata, mas que mostra o quanto o Vasco aposta em seu potencial. A tendência é que ele passe a disputar posição com os atuais laterais do elenco, com boas chances de desbancar o Vitor Luiz e se firmar como uma das opções de Fernando Diniz para o setor. A expectativa agora é de que os bastidores do Vasco fiquem ainda mais movimentados nas próximas semanas. Edmar Lopes já chegou ao Rio de Janeiro com uma lista de nomes mapeados, fruto de seu acompanhamento do mercado nos últimos meses. A partir desta terça-feira, a diretoria deve acelerar as negociações com os alvos identificados, transformando o interesse em propostas concretas e conversas oficiais. O torcedor vascaíno sabe que o clube precisa de reforços pontuais, mas de qualidade para elevar o nível do elenco e enfrentar a sequência da temporada de forma mais competitiva.
A questão da montagem de elenco é sempre delicada, e por isso a escolha de um diretor com bagagem internacional como Edmar Lopes foi vista como um passo importante pela administração do clube. A relação do português com o mercado sul-americano pode ser o diferencial para que o Vasco consiga encontrar boas oportunidades de jogadores com qualidade técnica potencial de revenda e que se encaixem no perfil de jogo desejado por Fernando Diniz. O perfil de Edmar Lopes agrada porque ele une análise profunda de desempenho com conhecimento de mercado. Não é só o dirigente que negocia, mas também o profissional, que entende de futebol, que acompanha jogadores, que observa detalhes e que tem histórico de encontrar talentos onde outros clubes nem olham. Isso traz uma nova esperança para o torcedor, que cansou de ver contratações mal planejadas e elencos desequilibrados. Sobre Léo Jardim, a situação, que antes parecia arrastada, começa a tomar outro rumo. O goleiro, que atualmente está nos Estados Unidos acompanhando a preparação de outras equipes para o Mundial de Clubes, tem boas chances de estender seu contrato com o Vasco. Quem acompanha os bastidores garante que a relação de confiança entre o jogador e Edmar Lopes será determinante. Durante o tempo em que trabalharam juntos na Europa, Edmar foi um dos grandes responsáveis por bancar a contratação de Léo Jardim por duas equipes diferentes. Isso faz com que o atleta veja com bons olhos a permanência no clube carioca. As informações de bastidores dão conta de que as conversas já começaram e avançaram bastante nas últimas horas. A tendência é que o anúncio da renovação possa acontecer nas próximas semanas, o que seria uma excelente notícia para o Vasco, que já sofria com a possibilidade de perder seu goleiro titular no meio da temporada. Falando de Leandrinho, o jovem lateral esquerdo chega de volta ao Brasil com moral. Mesmo com apenas 20 anos, o jogador teve uma experiência importante no futebol árabe, ganhou rodagem internacional e agora retorna ao Vasco mais maduro. Durante o período de empréstimo ao Al-Shabaab, o jogador foi titular em diversas partidas, acumulou minutos e ganhou a confiança dos treinadores locais. O clube árabe gostou muito do desempenho do atleta e chegou a cogitar a compra em definitivo, mas a situação financeira delicada do Al-Shabaab impediu a concretização do negócio. O retorno de Leandrinho ao Vasco traz um novo elemento para a disputa pela lateral esquerda. Hoje a posição conta com nomes como Victor Luiz e Piton, mas a presença de um jovem com potencial de mercado e experiência recente no exterior pode mexer na hierarquia do setor. Internamente, a comissão técnica entende que Leandrinho pode ser uma opção importante, principalmente para um calendário tão apertado e desgastante como o do futebol brasileiro. Outro detalhe importante envolvendo o jogador é o impacto financeiro que a negociação gerou para o Vasco. O empréstimo de 6 meses rendeu aos cofres do clube uma compensação significativa, além de ter servido como moeda de negociação para resolver parte da dívida com o próprio Al-Shabaab, referente à compra de Paulinho. O clube árabe, ao aceitar o empréstimo de Leandrinho, perdoou uma parte da dívida e ainda fez um pagamento ao Vasco, o que mostra que, além do ganho técnico, o Cruz-Maltino também saiu com saldo positivo no lado financeiro. Voltando ao tema central, que é a chegada de Edmar Lopes, é impossível negar que o torcedor está com as expectativas renovadas. Após tantos anos sofrendo com erros de planejamento, mudanças constantes de direção e decisões questionáveis, finalmente o Vasco parece ter um nome à altura para comandar o departamento de futebol. Edmar é conhecido por ser um profissional detalhista com olhar clínico para encontrar jogadores que muitas vezes passam despercebidos pelos demais clubes. Não será surpresa se nas próximas semanas o Vasco anunciar reforços vindos de mercados alternativos, especialmente da América do Sul. Países como Argentina, Uruguai, Colômbia e até mesmo mercados menos explorados como o equatoriano e o paraguaio estão no radar de Edmar Lopes, que ao longo da carreira criou uma rede de contatos bastante sólida nesses países. A ideia da diretoria é aproveitar esse conhecimento para encontrar jogadores que cheguem com um custo acessível, mas com capacidade de dar retorno técnico imediato. O clima no clube já mudou. A torcida, que antes estava desconfiada, agora começa a olhar com mais esperança para o segundo semestre de 2025. A janela de transferências promete ser movimentada e o torcedor vascaíno acompanha cada passo com atenção. Afinal, depois de tantas decepções recentes, o desejo de voltar a ver o Vasco competitivo é cada vez maior. Por enquanto, o recado que fica para o torcedor é de paciência, mas também de otimismo.
O trabalho de reestruturação começou e Edmar Lopes parece saber muito bem onde está pisando. Com o mercado prestes a abrir, é questão de dias para que os primeiros reforços comecem a ser anunciados. O que o vascaíno mais quer agora é ver resultados tanto dentro quanto fora de campo. A cada nova informação que surge, a movimentação nos grupos de torcedores aumenta, as redes sociais fervem e as opiniões se dividem. Alguns acreditam que, finalmente, o Vasco entrou nos trilhos. Outros, mais cautelosos, preferem esperar os primeiros jogos após a janela para formar um juízo definitivo. Mas uma coisa é certa, a chegada de Edmar Lopes já é um divisor de águas para o planejamento vascaíno nesta temporada. No meio de tantas mudanças, um ponto que também chama a atenção é o impacto que essa nova fase pode ter na utilização da base. Edmar, que sempre valorizou a formação de atletas, já demonstrou interesse em acompanhar de perto os trabalhos das categorias inferiores do clube. Isso significa que jovens promissores podem ganhar mais espaço no elenco principal, uma notícia que agrada bastante a torcida, que há tempos pede uma maior integração entre base e profissional. A expectativa é de que, nos próximos dias, mais novidades sejam divulgadas, principalmente sobre os jogadores que estão na lista de reforços. Edmar Lopes, com seu perfil de trabalho discreto, costuma agir nos bastidores e só trazer à tona informações quando as negociações estão realmente próximas de um desfecho. Por isso, o torcedor vascaíno pode esperar por uma janela de surpresas e, quem sabe, contratações que cheguem para fazer a diferença de imediato. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que tem agitado a colina histórica promete mudar os rumos do Vasco da Gama de maneira inédita. Fontes próximas ao clube dão conta de que o gigante da colina estaria prestes a fechar uma parceria milionária com um fundo árabe que colocaria o clube carioca em uma nova dimensão financeira. A informação, ainda não oficializada, vem circulando com força e traz consigo a expectativa de um orçamento recorde para o Vasco na próxima temporada. Segundo as especulações, o acordo envolveria uma injeção bilionária em reais, o que transformaria radicalmente a capacidade do clube para investir em contratações, infraestrutura e até no fortalecimento das categorias de base. Em um cenário em que o futebol nacional enfrenta dificuldades econômicas, essa possível aliança com investidores do Oriente Médio seria um verdadeiro divisor de águas para o Vasco, que há tempos busca estabilidade financeira para voltar a brilhar dentro e fora dos gramados. O fundo árabe, ainda pouco conhecido no meio esportivo brasileiro, teria demonstrado interesse em explorar o potencial da marca vascaína, tanto pelo histórico de conquistas quanto pela torcida apaixonada. A parceria poderia abrir portas para negociações com grandes nomes do futebol internacional, além de impulsionar projetos para modernizar o Estádio São Januário e os centros de treinamento. O montante previsto para esse novo orçamento superaria tudo o que o clube já movimentou em sua história recente, alimentando sonhos de títulos e retorno à elite do futebol nacional e até da América do Sul, além dos benefícios financeiros diretos. O rumor indica que a aliança poderia trazer também uma nova mentalidade para a gestão do clube, com profissionais experientes do mercado árabe envolvidos em estratégias de marketing, captação de recursos e desenvolvimento esportivo. Isso reforçaria a ideia de que o Vasco não quer apenas sobreviver, mas sim se projetar como uma potência na próxima década, deixando para trás os momentos turbulentos das últimas temporadas. Claro que ainda não há confirmações oficiais, e a diretoria do Vasco tem mantido silêncio estratégico diante do burburinho crescente. No entanto, a movimentação dentro dos corredores do clube e as conversas reservadas indicam que algo grande está em andamento, capaz de transformar a realidade do time de São Januário. Se concretizado, esse investimento não apenas devolveria o Vasco ao protagonismo no futebol brasileiro, mas também poderia inspirar outros clubes a buscarem parcerias internacionais para superar a crise financeira que assola o esporte nacional. Fãs e analistas já começaram a imaginar o que viria a seguir: reforços de peso, projetos arrojados e uma nova era de conquistas. Afinal, com bilhões na colina, o Vasco poderia enfim escrever um capítulo totalmente novo na sua rica história. Resta agora aguardar os próximos capítulos desse possível acordo
que, se confirmado, pode representar uma revolução para o futebol carioca e brasileiro. A Colina parece pronta para um salto gigante e o mundo do futebol está de olho. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.